Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Deus é muito bom. Amém? Não deixe nada roubar a sua alegria. Chegamos a Êxodo capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote e as vestes sacerdotais. É interessante, é importante que você leia esse capítulo 28, amém? E entenda essa questão da autoridade espiritual. Moisés é o líder maior e Deus fala com Moisés de uma forma mais direta, porém Moisés vai levantar Arão e Arão vai ser o sumo sacerdote, um tipo de Cristo, amém? E ele vai ser uma autoridade no meio do povo. Para isso e para que as pessoas possam distinguir ele, Deus também vai dar a ele roupas especiais, que no exercício da função, essas roupas vão trazer, vamos dizer assim, uma referência, né, ou uma representação de que aquele é o sumo sacerdote. E é importante você respeitar a autoridade do povo. Sabia que hoje existe um número de pessoas muito grande, eu digo muito grande mesmo, e infelizmente até alguns crentes, não é pequeno esse número, que não tem respeito nenhum pelas autoridades. E isso traz um dano muito sério, porque quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus. Alguém diz, mas pastor, e quando a autoridade estiver errada? Bem, quando a autoridade estiver errada, sempre vai ter uma autoridade sobre ela que tem autoridade para, vamos dizer assim, discipliná-la, corrigi-la. Não compete a quem está embaixo da autoridade querer corrigir a autoridade superior. E é muito importante você ter cuidado com relação à atitude que você tem para com aqueles que te lideram. Amém? Sejam no trabalho, seja na família, seja na igreja. Porque no governo você vai temer de todo jeito, né? Porque eles vão usar o quê? A força e o poder da lei. E você vai ser obrigado a temer. Mas Deus não quer que você tema por obrigação. Deus quer que você tema por uma questão de consciência. Amém? Então Deus vai orientar Moisés e dizer assim, olha, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então, essas vestes, elas tanto iriam ornar aquela autoridade representativa de Deus, como também iria revelar a glória que Deus espera do seu povo. Amém? E é interessante, aqui dentre os filhos de Arão existe Nadab e Abiú, que eles vão ser queimados, porque eles não vão respeitar esse princípio de autoridade. As pessoas dizem, mas nós estamos debaixo da graça, podemos fazer o que quiser. Não é bem assim. Amém? É importante nós termos cuidado e uma questão de consciência, temermos a Deus e respeitarmos as autoridades constituídas. Existe esse padrão de submissão, existe esse padrão de autoridade. E é possível você desobedecer sendo submisso. É possível também você obedecer com insubmissão no seu coração. Então, muito cuidado com relação a isso. Nós vamos falar muito aqui sobre autoridade, nós vamos falar muito sobre submissão, e é importante nós entendermos isso, porque senão a nossa vida não anda. Pessoas que não sabem se submeter às autoridades, pessoas que não têm respeito às autoridades, todas as autoridades, principalmente as eclesiásticas, aquelas que são levantadas por Deus. Hoje é muito fácil alguém entrar numa rede social e colocar lá uma crítica, amém, contra uma autoridade. Eu quero te estimular a não fazer isso. Eu quero te estimular a você estudar mais sobre essa questão da autoridade e da submissão. Amém? Existe um livro de Mie Parlman chamado Autoridade Espiritual. Deveria ser leitura obrigatória em todas as igrejas e para todo cristão novo convertido deveria ler a respeito do princípio da lei, da regra, da submissão e da autoridade. A quem devemos nos submeter? A quem devemos dar este lugar de honra? E podemos desobedecer, mas não podemos desonrar. Amém? Isso nós vamos comentar aqui. As vestes também são bem interessantes.
né? A estola sacerdotal era elaborada com 4 peças, sendo uma espécie de colete por meio do qual Arão simbolicamente levava Israel sobre os seus ombros até a presença de Deus. Porque o sacerdote ele tem essa missão, né? Ele leva os pedidos, as ofertas, os sacrifícios, né, dos homens para Deus. E traz de Deus a bênção e a justiça de Deus sobre o povo que o adora, que oferece sacrifícios a Deus, amém? De acordo com a ordem de Deus. O peitoral era uma única peça, dobrado para formar um quadrado com um palmo de comprimento e de largura. 12 pedras novamente simbolizavam Arão levando Israel diante de Deus, desta vez sobre o seu coração. O sumo sacerdote, né, ele tinha que estar ligado com aquele povo que ele iria, vamos dizer assim, apresentar diante de Deus. Tinha que haver uma identificação, porque ele ia ser o elo de ligação e tudo isso tipifica Cristo. Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, ele nos tem no coração, ele apresenta-se diante de Deus com o seu sangue, né, com o seu corpo sacrificial por nós. E quando Deus olha e nos vê, ele vê Cristo em nós. Isto é a esperança da glória. É muito importante nós entendermos isso também. Eles ainda tinham no peitoral Urim e Tumim, né, que era mais ou menos um guia. O Urim e o Tumim eram colocados no peitoral. Era um dos meios usados para entender a mensagem de Deus. Então, naquela época, quando eles queriam consultar a Deus, eles iam ao sumo sacerdote. E Urim e Tumim era como se Deus orientasse eles por meio daquelas pedras. Amém? A sobrepeles da estola sacerdotal era usada sobre a estola sacerdotal e o peitoral, para lembrar Arão da proximidade com Deus. Então, era muito importante que o sumo sacerdote, ele primeiro fizesse sacrifício por ele, depois fizesse sacrifício pelo povo, e tudo de acordo com as orientações de Deus, para que ele mesmo não fosse fulminado ou para que ele mesmo não estivesse oferecendo fogo estranho diante do Senhor. Amém? Aí as romãs, né, e os sinos. As romãs são frutos arredondados e doces, com casca dura, o que sugere a abundante provisão de Deus. Isso era colocado lá na orla das vestes sacerdotais, né? Além disso, ele tinha santidade ao Senhor, falava da devoção e do estilo de vida do sumo sacerdote de Israel, em virtude da escolha de Deus. Todos os sacerdotes precisavam de vestes especiais para estabelecer sua autoridade. As vestes dos filhos de Arão eram muito menos opulentas. Tanto Arão quanto seus filhos usavam calções de linho a fim de cobrirem a pele nua. Os órgãos genitais expostos eram comuns nos cultos cananeus. Então, na congregação, era importante, né, que o sumo sacerdote e os sacerdotes usassem um calção, tipo uma cueca, para cobrir as suas vestes. Lembre-se que naquela época não tinha água encanada, né, não tinha latrina ou vaso. Eles tinham uma forma diferente de fazer a asepsia, de fazer a limpeza. Então é muito importante nós entendermos aqui a importância de cobrir a nudez, principalmente, né, para com o povo e para com Deus. Por quê? Porque Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez com, vamos dizer assim, folhas de figueira que representavam justiça própria, e mesmo assim eles não conseguiram, eles se achavam nus diante de Deus. E quando nós não estamos alinhados com Cristo Jesus, seguindo os ensinamentos de Cristo, não importa o que você esteja vestido, gravata e terno, ou uma saia longa e coberta, você vai estar nu diante de Deus. Então é muito importante nós termos esse conhecimento, né, no princípio, como Deus queria que o sumo sacerdote se vestisse e como era que o sumo sacerdote deveria se comportar, porque ele representava o povo. Graças a Deus por Jesus, o nosso sumo sacerdote, que foi obediente na casa de Deus e obediente até morte de cruz, pelo que Deus o ressuscitou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a este nome se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Hoje à noite quero convidar você
a estar conosco na Casa do Oleiro. Temos nossa casa de oração. Aproveite, né, para dar uma descansada, que hoje é feriado. E vamos estar juntos hoje à noite ali na igreja. Convide seus amigos e familiares para nós estarmos orando e engrandecendo o nome do Senhor. Na sequência, nós vamos ter uma palavra de Deus nos ensinando a conhecer o Pai. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.